Aleluia, glória a Deus. Vou ficar sem óculos porque eu tô gravando à noite e devido a algumas circunstâncias. E à noite aí fica a iluminação, né, da luz no óculos. E isso pode atrapalhar na sua escuta das palavras de Deus, porque puxa aí a atenção da sua visão, do seu cérebro, para essa luz, né, que reflete no óculos. Então, mas eu consigo enxergar aqui as palavras de Deus. E está aqui no meu coração aquilo que o Espírito Santo ministrou para mim, fala para mim, para o meu interior. E eu venho aqui, em nome de Jesus, transbordar, compartilhar com você, meu irmão, com você, minha irmã. Porque juntos estamos a nos fortalecer espiritualmente. Os sentimentos não nos fortalecem, as emoções também não. E me traz agora o Espírito Santo. Deixa eu dar uma pausa aqui. Quando eu falava assim as emoções, sentimentos, o Espírito Santo falou algo. Veja, se você descobrir que ganhou uma viagem agora, você vai viajar, você vai viver esse momento, vai trazer uma dopamina, vai trazer um prazer, sendo uma coisa lícita, saudável, que o Espírito de Deus possa estar junto com você, ok. Mas veja como este momento ele é rápido. E por que temos essa tendência em memorizar mais a dor, o sofrimento, as circunstâncias ruins? Porque essas circunstâncias geralmente demoram mais tempo, a gente sente por mais tempo. Não é isso? Jesus viveu um período ali na cruz, aonde sentiu dor, aonde viu sofrimento, aonde viu zombaria, aonde viu escárnio. Também é um momento, mas aflige mais, machuca mais a nossa carne. Uma traição, por exemplo, é devastadora para a sua carne, para a sua humanidade. As áreas que vai atingir no seu cérebro. Então, por isso que a gente tende a lembrar mais. Porque geralmente, por exemplo, você faz uma viagem de três dias. Mas de repente agora está passando por uma situação de enfermidade. E essa situação já vem perdurando algum tempo. Então, a situação difícil, ela traz uma emoção. Nós somos mais agredidos pela emoção. Somos mais machucados pela emoção do que pelos momentos prazerosos. Não traz aí um dano cerebral, não traz aí um dano para nossa carne, não traz ferida. Traz alegria, traz regozijo, traz sorriso, mas a dor não, o sofrimento não. E enquanto estivermos nesse mundo, passaremos por aflições. E como você vai sobreviver a tudo isso? Como eu e você não iremos nos entregar a isso? Como não iremos nos entregar aos sentimentos, às emoções e ao afeto? Que tudo isso é humano. E eu e você não deixamos de ser humanos. Permanecemos humanos. Nós não nascemos de novo na humanidade, na carne. Esse novo nascimento é aqui, é a nossa mente, que é renovada, que nasceu de novo, que é nova, uma nova mentalidade. É uma mente agora que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. E o que o Espírito Santo de Deus fala? O Espírito Santo de Deus fala as palavras de Deus. Nós iremos entrar agora em um testemunho de um ser humano como eu e você. E ao refletirmos sobre isso e pensarmos sobre isso, você pode até chorar, porque quando nós tomamos essa decisão interna, eu prefiro morrer
do que entregar a minha primogenitura. Eu prefiro morrer do que abrir mão dos meus princípios. Eu prefiro morrer, ou seja, eu não vou oferecer resistência. Eu não vou me rebelar. Eu não vou me subordinar ao que os homens, ao que esse mundo, ao que a cultura, ao que as próprias leis dizem, para que eu venha me calar. Mas eu irei falar a verdade que Deus manda eu falar. Não é o orgulho gospel, mas é a verdade das palavras de Deus. Porque eu sou chamada e você é chamado para falar a verdade, propagar a verdade, dizer a verdade. Mesmo que, como Estevão, me diz agora o Espírito Santo, sejamos apedrejados e feridos no físico, diz o Senhor. A testemunho disso, eu vou dizer o que o Espírito Santo falou. Tinha a minha vida, quando eu era um adolescente. A palavra que a irmã liberou para mim não era uma palavra fácil. Eu não me rebelei contra a irmã, não fiz fofoca da irmã, não fiz fofoca com a igreja. Eu nunca tive, graças a Deus, esse comportamento de me rebelar contra líderes e etc. Mas eu não segui aquele conselho. Mas a palavra de Deus foi exata, embora eu não lembre dela toda. Mas eu sabia que se eu fosse por aquele caminho, eu estaria atraindo para mim dois sofrimentos. Embora eu não entendesse aquela minha escolha. Mas, e eu escolhi. A dopamina foi boa. Saciou necessidades fisiológicas temporariamente. Mas então, veio a dor e veio o sofrimento. E então eu lembrei de que alguém me falou a verdade, mas eu não quis ouvir, porque esta é a verdade. Eu não quis ouvir, eu desprezei. E como eu sofri, nem o ato me fez sofrer bastante. Mas o que eu sofri foi quando eu entrei em contato de verdade com a palavra de Deus. E eu entendi que quando eu não ouço a Deus, eu estou desprezando. Que quando eu não ouço a Deus, eu estou ignorando. Que quando eu não ouço a Deus, eu estou dando as costas para a pessoa que mais quer o meu bem. Então, quando eu digo algo para os meus filhos e eles não me escutam, quando eu quero dar um conselho a alguém e essa pessoa não me escuta, e eu quero o bem dessa pessoa, mas a pessoa interpreta como algo mal. Mas por que o Espírito Santo traz o meu próprio exemplo para você? É que quando aconteceu a dor e o sofrimento, eu lembrei, Deus me avisou e eu o temi. Eu amava, mas eu queria as coisas do meu jeito. Eu amava, mas sentimentos, emoções e afeto me dominavam. E eu tive que romper nessa área. Eu tive que romper na área da carência. Eu tive que romper na área das necessidades fisiológicas. Eu tive que romper nas necessidades básicas. Ou seja, não fazer mais por ter uma necessidade. Não fazer mais por ter uma carência. O que é que você não devia fazer mais? Ouvir essas vozes. Que para eu ter essa necessidade, esse lado preenchido, eu precisava abrir mão da obediência a Deus. Das coisas sagradas para Deus. E você pode estar abrindo mão agora. Nem iríamos iniciar com isso, mas o Espírito Santo é livre. Você pode estar abrindo mão da honestidade. Você pode estar abrindo mão da fidelidade. Você pode estar abrindo mão da comunhão. Você pode estar abrindo mão do bem e praticando o mal. Você pode estar abrindo mão de adorar o único Deus e adorar outros deuses. Você pode estar abrindo mão da pureza e praticando fornicação, tendo vários relacionamentos, sexo sem compromisso, como hoje o mundo nos legaliza. Você pode estar hoje abrindo mão do verdadeiro amor, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor verdadeiro, o amor que Deus tem por você, Ele quer que você transborde na vida deste marido e na vida desse filho. E então colherás aquilo
que hoje, com lágrimas, você está plantando. Hoje você planta amor com lágrimas. Hoje você planta misericórdia com lágrimas. Hoje você planta bondade com lágrimas. Hoje você planta paciência com lágrimas. Hoje você está suportando com lágrimas. Mas virá a colheita da alegria. Virá amor, virá bondade, virá misericórdia, virá compaixão, virá paciência, porque tens praticado o fruto do Espírito Santo de Deus. Tens praticado o fruto do Espírito Santo de Deus. A sabedoria que vem de Deus. O entendimento na mente que vem de Deus. Que o próprio Espírito Santo de Deus traz para a tua mente. Que antes era pobre, que antes era escrava, que antes era miserável, mas que hoje é rica, porque carrega as palavras de Deus. Desculpa. Porque carrega a sabedoria de Deus. Aleluia. Não abra mão dos princípios. Não abra mão da obediência para a desobediência. Não abra mão da obediência para a desobediência. Dando lugar à revolta, dando lugar à rebelião. Mas fique e espere. Eu tenho uma palavra do Senhor para você. Que também é para mim, tá? Antes de entrar na palavra, já que nós estamos falando, antes de eu entrar, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração para eu escrever. Preste atenção nesse quadro. Preste atenção nesse quadro. A gente é humano e nós temos emoções, sentimentos, afeto. Por que Deus quer nos trazer essa palavra? Porque a igreja de Jesus Cristo, o que você acha? A igreja de Jesus é emocional ou espiritual? É o emocional que guia a igreja de Jesus Cristo? O que é que guia o meu espírito e o seu espírito? É as palavras de Deus. É essa voz. É a voz de Deus. É a voz da sua palavra, ministrada pelo Espírito Santo de Deus. Você vai entender. Lilian, eu sou espiritual, deixei de ter emoções? Não, tem emoções. Lilian, eu sou espiritual, deixei de ser afetiva? Não, você tem afeto. Lilian, eu sou espiritual, então eu deixei de ter sentimentos? Não, você tem sentimentos, porque você tem um coração, porque você é humano. Mas quando tudo isso, quando a emoção, quando o sentimento, quando o afeto quer essa voz, quer fazer eu e você desobedecer a palavra de Deus, entregar uma primícia, ou seja, vamos trazer a emoção, porque você vai ver a palavra que o Senhor traz para você e para mim, que vai edificar, fortalecer o nosso espírito. É uma palavra boa, é agradável, traz transformação, traz mudança, renova a nossa mente, porque o que Deus quer é o teu bem. Então escute até o final a ministração das palavras de Deus, o que Deus tem ministrado para mim e para você. Então, vamos usar aqui a emoção, o medo. Para você não perder o emprego, você vai ter que fazer um balanço errado da empresa. Você vai ter que ocultar números e manipular números. Então, se você se subordina ao medo, eu tenho medo de perder o emprego. Se eu não fizer isso, eu vou perder o emprego. É uma possibilidade. Escuta. Ei, Isaac. É uma possibilidade. Não é real ainda. Não é físico. Então, quando você ouve o decreto é: você vai para a cova.
Então o que a mente pode gerar? Eu vou morrer. Esse pensamento é uma possibilidade, é uma probabilidade, mas ainda fisicamente não é real. Está apenas na tua mente. A possibilidade de que você vai morrer. A possibilidade de que você vai ser demitido. A possibilidade de se que você confessar o seu pecado, vão te abandonar, vão te deixar. Isto é possibilidade, ainda não é real, é apenas mental. Mas aí tá, uma decisão precisa ser tomada. Eu vou me subordinar ao medo e vou continuar nesse relacionamento, eu vou continuar dentro da igreja, mentindo, não confessando, não abandonando, porque eu vou me subordinar. Eu vou deixar o medo ser o meu Senhor. Eu vou deixar a emoção ser o meu Senhor. Eu vou me deixar pelo afeto, o apego desse relacionamento errado. Eu vou continuar, então, desobedecendo a palavra de Deus por causa do afeto. Porque alguém que quer ficar comigo não quer casar, mas quer ter intimidade sem casamento, mas porque eu sou apegada psicologicamente, porque eu tenho afeto, eu tenho sentimentos, a emoção tá junto, eu vou me subordinar. É decisões difíceis. E não tá alguém aqui que Deus não tenha pedido para fazer coisa não, difícil não, viu? Não tá alguém aqui não. Chora no banheiro com as coisas às vezes que Deus fala, e que a minha carne sofre. Porque eu quero obedecer. Porque eu quero agradá-lo. Porque eu quero esse lugar. Ele merece muito mais. Então eu preciso que ele me ajude. Para que eu esteja nesse lugar. Porque a minha humanidade é insubordinada. Mas ela vai se subordinar. O físico do meu corpo. Tudo aquilo que Deus quer que eu faça. Diga para você mesmo. Converse com você, por mais que seja difícil, que a carne grite e diga que não, eu vou escolher fazer a tua vontade. E não é fácil, isso é uma conversa interna com você mesmo, porque a resistência está em nós. É nós que vamos tomar a decisão. Você está entendendo? Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele foi exato. Que a igreja de Cristo hoje é emocional. Que nós somos emocionais. E Deus está chamando a gente para esse lugar. Uma igreja unida, com uma única mente, um único pensamento. E todos guiados pelas palavras de Deus. Porque há muitos alimentos agora dentro da igreja. Então é uma igreja emocional. Você não pode mais falar a verdade. Você não pode mais proibir. Não pode mais haver regras. Porque vivemos em uma estrutura ambiental, geográfica, nacional, territorial, de liberdade, da falsa liberdade, da libertinagem. Então, nesse mundo, você pode fazer qualquer coisa. Nesse mundo, nós podemos fazer qualquer coisa, se assim nós quisermos. Mas no reino de Cristo, eu estou aprendendo com a palavra. Não entra de qualquer maneira. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. Só há um caminho, só há uma verdade e só há uma vida. A verdade é o que Deus fala. A vida só vem de Deus. E o caminho é Deus. Só há um caminho, uma verdade e uma vida. Jesus Cristo. Tudo começa com Ele. É por causa dele. Não é por causa de mim e de você. Mas é uma igreja que vive da palavra, que escuta a palavra, que para ouvir a palavra. Muitas vezes vamos para a igreja, passamos 3 horas de louvor, ok, estamos adorando, mas veja,
Quando você vai a uma faculdade, é um exemplo. Você vai ali ter uma aprendizagem, uma profissão para exercer aqui no físico. Então, quando você vai à igreja, você vai aprender também. Você vai para ser ensinado. Você vai para ser fortalecido. Você vai para ser direcionado. Você está na igreja em desenvolvimento. Porque Jesus disse que há um novo nascimento para mim e para você. Então tudo que aprendemos, tudo que fizemos, tudo que nos ensinaram, agora será destruído em nome de Jesus. E aí nascemos da palavra, nascemos do Espírito. Não nascemos da carne, não nascemos da humanidade. Nascemos da palavra e do Espírito Santo de Deus. Então, quando estamos na igreja, no dia a dia, todo dia na sua casa, nascimento, desenvolvimento, enquanto estivermos aqui. Porque não vai entrar de qualquer maneira. Você pode escolher amar essa vida aqui e fazer tudo o que você gosta contra os princípios, contra a palavra, zombando, rejeitando e dando as costas para as oportunidades que Deus está dando. Então é esse o papel dos profetas de Deus. É esse o papel dos mensageiros de Deus. É falarem a verdade, porque eles não terão como negar. Eu ouvi a verdade e eu não quis ouvir. Porque quando o mal vem, quando a desgraça vem, quando a dor vem, tirando a mim como exemplo, a gente lembra. Eu fui soberbo, eu fui soberba, eu fui egoísta, eu era negligente, eu tava nem aí para os oprimidos, para os necessitados. Aleluia! Quando a dor vem, quando o sofrimento vem, quando perdemos a liberdade como Nabucodonosor, quando somos expulsos daquilo que é nosso, como Nabucodonosor, aquele homem que tinha um título, que estava sendo usado como servo do Senhor para trazer ali uma disciplina, uma correção, e tinha uma responsabilidade. Todas aquelas conquistas, tudo aquilo que estava em suas mãos, não era para deleite próprio, era para fazer bem ao povo de Deus que estava obediente dentro daquele cativeiro. Mas Daniel diz para ele abandonar os maus caminhos, as obras de injustiça. E o que ele faz? Irmãos, a palavra de Deus diz que passou-se 12 anos. E então, o de repente chegou. A palavra se cumpriu. O que foi anunciado em uma visão. E Daniel discerniu. Então, veja, o reino espiritual, o próprio Deus, revelou o que aconteceria na vida de Nabucodonosor. Ainda era um plano espiritual. Mas quando a Bíblia diz passou-se 12 anos, e nem íamos falar sobre isso, mas o Espírito Santo está trazendo. Então em 12 anos, este homem não se arrependeu. Este homem não abandonou os maus caminhos. E então experimentou 7 anos. Vários anos. Para eu não te dizer, porque eu não estou aqui com a palavra aberta, mas foram vários anos. Expulso, isolado, mas também recebendo de Deus um novo coração e um novo espírito. Como assim, Lilian? O Senhor está trazendo, a gente nem ia falar sobre isso, a gente vai entrar na palavra, que é em Daniel. Mas Belzazar, o nome dele é bem Belzazar, não teve a oportunidade que Nabucodonosor de ter entendimento da mente, de que Deus é Deus e que Deus tem poder para humilhar o soberbo exaltado. Nabucodonosor, ele teve entendimento, ele recobrou o entendimento, ele deu a glória para Deus, ele louvou a Deus, ele reconheceu a soberania de Deus. Mas Belzazar, não. Ele não teve mais
oportunidades. Simplesmente o sopro da vida saiu. Parou de respirar. Os órgãos parou de funcionar. E aí, ele não teve chances mais para arrependimento, porque ele estava zombando, desdenhando do que para Deus é sagrado. E nós sabemos, acabamos de falar aquilo que o Espírito Santo tem trazido para nós. Então, no mundo de permissividade, e toda essa permissividade é zombaria contra aquilo que é sagrado. A pureza, a virgindade, a santidade, a honestidade, a fidelidade. Eu me lembro que uma vez eu estava na universidade e a professora, eu fui imprudente na época, falou assim: quem quer sair da caixinha? Aí eu achei que caixinha era abrir a mente, né, para entendimento. Aí levantei a mão igual a todo mundo. Aí ela falou que tinha grupos hoje que você podia participar e que não existia esse negócio de ser fiel, de cobrança, que você podia se relacionar com quem você quisesse e sem cobrança de ciúme. Aí eu fui e me posicionei de outra maneira. Eu disse, em relação a isso aí, eu prefiro ficar na caixinha. Então veja, há essa permissividade, esse espírito imoral, que o espírito imoral é sujo. O espírito imoral, ele se alimenta de sujeira, de traição, de fornicação, de relacionamento sexual com os mesmos sexos, ou parental, ou com animal. É um espírito sujo. Então, a palavra de Deus vem nos dar o testemunho de Daniel. Daniel 6, capítulo 6, verso 16, diz assim: então o rei ordenou que... Antes de eu entrar, o Espírito Santo está me lembrando a palavra que ele disse. Que aqui na igreja, por exemplo, que a gente vai romper com essas cordas. É o que o Espírito Santo de Deus anuncia à igreja. É o que Deus fala à igreja. Como assim romper com as correntes emocionais? Sim, a igreja vai passar pelo fogo para romper com essas amarras. Para romper com essas amarras. Mas lembrem, nós não estamos só. Deus está conosco. E você vai ver, alguém pode olhar para você e olhar, e é verdade, fisicamente parece que você não tem ninguém, fisicamente parece que você é fraco, mas se olharem para sua humanidade, tão errado? Não tá. Mas o problema é o que está invisível a esses olhos. É sobre o invisível, é sobre a presença de Deus, que é a palavra que Deus traz para a sua igreja, para mim, para você, para nossa vida diária, nossa vida comunitária e a vida da igreja no seu geral. Como assim? Porque se a presença de Deus está conosco, quem pode impedir Deus de operar? Então, o fogo é para tirar as amarras emocionais e para que nós possamos crescer espiritualmente. Em Daniel 6, capítulo 16, então o rei ordenou que trouxessem Daniel e dos peças que nenhum interdito ou decreto que o rei sancionou pode ser mudado. Eita, eu li o 15, desculpa. 16. Então o rei ordenou que trouxesse Daniel e o jogasse na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra
e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com o seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Veja, olha o físico, irmãos. Precisamos entender o que o Espírito Santo quer falar com a nossa humanidade, porque estamos sendo ensinados, alertados e trazidos para nossa consciência, porque a nossa humanidade vai querer nos parar por causa do medo, por causa da tristeza, dos sentimentos e da afetividade. Veja a arquitetação. Essa arquitetação vai mexer com o físico? Sim, porque é real. Tem leões, tem cova, tem pedra, tem anel e ele tem coparticipantes importantes, garantindo que o que foi determinado permaneça na pauta, permaneça na mesa, permaneça como eles assim planejaram, como eles assim arquitetaram. Essas palavras é quentinha do céu. Essas aqui agora. Pauta, planejado, arquitetação. Olha o cenário. É grande? É. Mexe com o emocional? Mexe. Dá medo? Dá. Pode dar tristeza? Sim. E como eu? E como você? Viveremos os decretos em situações que nós não temos humanamente possibilidades de fazer uma intervenção, a não ser com a rebelião, mas não ofereceremos resistência contra humanos, mas nos colocaremos nesse lugar de vulneráveis. Porém, Deus está aqui para lembrar a mim e a você daquilo que eles não estão vendo. Preste atenção, porque esta palavra é poderosa, porque é a palavra de Deus e Espírito Santo de Deus. Não me deixa esquecer nada do que Deus quer anunciar à sua igreja, do que Jesus quer anunciar à sua igreja. Nenhuma das palavras que tu mesmo gerasse em meu coração. Aleluia. Não esqueçam a presença. É invisível, não é físico, não estão vendo, mas ela é real. É mais real do que a cova, do que o decreto, do que o anel, do que os co-participantes. A presença de Deus é real e é mais poderosa. E quem pode ficar de pé diante da sua vontade? Nos diz o Senhor. Quem pode ficar de pé? A minha oração em nome de Jesus, que antes de eu entrar aqui, o Espírito Santo ministrava, é para que Deus, o nosso Pai, aleluia, glória a Deus, pelo amor que Ele tem demonstrado por nós, mesmo sem merecermos, a entregar o Filho, porque somos a sua família, e nós clamamos para que Ele não desista de nós, mas para que Ele abra nossa visão, para que eu e você perceba, para que eu e você veja fisicamente, em visão, o que? De quem está conosco é muito mais numeroso e é muito maior. Como assim, Lilian? Deus vai abrir a nossa visão para que a gente venha ver que quem está conosco. Lá em Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero que você ouça. Aleluia, glória a Jesus. Não é sendo indiferente ao teu sofrimento,
porque a cova, ela é real. E a prisão é mais real ainda, José. No meio de pessoas maus, no meio de leões. Aleluia! Mas quando o céu está conosco, quem poderá impedir Deus de livrar a igreja? Deus de livrar a mim e Deus de livrar você. Aleluia! Quando diante de Deus, aleluia, diante dos homens você pode ser culpado. Na arquitetação dos homens você pode ser culpado. Mas o problema é que Daniel, diante de Deus, não é culpado. É inocente. Aleluia! Glória a Jesus por essa palavra. Espírito Santo de Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai de Jesus Cristo e nosso Pai. Aleluia! Glória a Deus. Tem misericórdia de nós contra as obras injustas, contra as obras mentirosas, contra as mentiras de Satanás, que caiam por terra, que sejam destruídas, pelo amor a Jesus, por amor a Jesus Cristo, teu Filho, por tudo que Ele passou na cruz, por tudo que Ele enfrentou, porque Ele conquistou a nossa vitória. A igreja é dEle, o povo é dEle, Tu entregou nas mãos dEle. Tem misericórdia de nós, porque sem a Tua bondade, sem a Tua misericórdia, já teríamos sido consumidos. Mas Tu decidiu nos amar, Tu decidiu nos perdoar. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós contra as obras mentirosas. Pai, que caia por terra e o Teu nome seja glorificado e haja manifestação do Teu poder, da Tua soberania. E assim como naqueles tempos, aonde foi levantado o decreto, cartas, assinaturas, aonde reconheciam o Deus de Daniel, o Deus de Daniel, o Deus de Daniel, que a Tua presença possa se manifestar nesses tempos e que decretos possam ser levantados para adorarem ao único Deus e reconheçam o Teu nome e a Tua soberania e saibam que Tu é Deus e que Tu é mais real do que o plano que eles arquitetaram, nos diz o Senhor. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz que diante de Deus, Daniel é inocente. E agora? Diante de Deus, Daniel é inocente. Aleluia. Diante de Deus, Daniel é inocente. Você é inocente diante de Deus. Então perceba, sem o óculos fica bem. Preste atenção. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. Por que você fica triste, Linha? Porque o que Daniel viveu é real. A minha história, a tua história é real. A maldade, ela é real. Eu não tenho o hábito de olhar para trás, pensar nas coisas, mas de vez em quando eu digo, como eu sobrevivi a tudo isso? Então a palavra de Deus, relacionamento com Deus, louvor, jejum, tudo isso manteve a saúde da minha mente. Em situações que eu não podia fazer nada, mas eu podia louvar. Podia orar como Daniel. Daniel foi orar. Daniel foi conversar com Deus. Eu podia louvar. Eu podia ler a palavra. Então sim, eu sou uma defensora e creio que Deus também me levantou para propagar esta verdade, embora não tenha sido acolhido por muitos.
Se você passar tempo com as palavras de Deus e ter um relacionamento com Deus, Deus vai manter a tua saúde, mesmo estando dentro da cova e dentro da prisão. Porque nós saímos desse lugar emocional, começamos a romper e passamos a andar espiritualmente, ou seja, andar pela palavra de Deus, pela confiança em Deus, porque confiamos no caráter de Deus. Deus passa a ser tão importante para você que você vai sim para a cova. Você não sabe o que Deus vai fazer, você não sabe qual é a resolução, você não sabe qual é o final da fornalha, mas Deus tem nos lembrado, se passar pelos rios, se passar pelas águas, se passar pelo fogo, eu estou com vocês. E os homens verão que Deus está com a igreja de Jesus Cristo. Essa palavra agora é quentinha do céu. Aqueles tempos, aqueles reis, aquelas autoridades, os co-participantes, todos viram que Deus estava com aqueles 3 jovens. Foram jogados na fornalha do fogo, amarrados. Porque o físico, ele quer tirar todas as possibilidades de eu e você viver. Preste atenção. Aqueles jovens foram jogados amarrados na fornalha de fogo 7 vezes mais. Daniel foi jogado em uma cova cheio de leões. Não é uma historinha. É história verídica. Então, o físico, ele quer sufocar eu e você. Ele vai querer tirar a nossa vida. A saúde mental, a saúde das emoções, a saúde da sua mente. E como manter essa saúde? Passando por essas aflições. Como não se desesperar se você não conhece o caráter de Deus? Como não se desesperar se a vida com Deus for mais importante? Você não se desespera. Mas se a vida no mundo for mais importante, você se desespera. Como manter a saúde quando perde o controle, feito Jó? Quando algo que você não queria está acontecendo. Quando algo que você não queria, fez de tudo para que não acontecesse, está acontecendo. Quando você é inocente, mas está sendo acusado como culpado. Como manter a saúde? Eu desafio você a passar tempo com Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a sua palavra, com a sua presença. Eu tenho certeza que nada vai roubar a tua saúde. Nada vai roubar. Vai doer, vai mexer, mas não vai te matar. Vai doer, vai mexer, mas não vai te matar. Por quê? Porque Deus diz na palavra: eu estou com você. Eu estou com você. Tome cuidado, líder. Você que sofreu uma grande decepção. Para não deixar pensamentos contrários das emoções, dos sentimentos, do afeto, da expectativa que foi frustrada por causa desse líder que te deixou na linha da batalha só, com a intenção maligna, com a intenção mal de você morrer, de você ficar descoberto espiritualmente, sozinho na batalha, na linha de frente com o inimigo. Mas graças a Deus que nós estamos na cobertura de Cristo, que ainda que alguém te abandone, que ainda que um pai te abandone, uma mãe te abandone, um líder te abandone, um homem te abandone, Deus diz na palavra: eu não te abandono, eu permaneço, eu estou contigo, não tenha medo, porque estou com você. O medo vai vir e Deus está dizendo: não tenha medo, eu estou com você, não tenha medo, a minha presença, o meu favor está com você. Então Deus está dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós?
palavra é 2 Reis 6,16. E ele respondeu: não tenhas medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E ele respondeu: não tenhas medo, porque mais são os que estão com você do que os que estão com eles. Do que os que estão com Nel, do que os co-participantes, do que a pedra, do que os leões. Deus está dizendo: mais são os que estão com vocês, igreja, do que os que estão com eles. Eles são humanos, eles são físicos, arquitetados e influenciados espiritualmente por espíritos malignos, espíritos maus. Aleluia! Porém, a igreja conhece aquele que expulsa do território os espíritos maus, os espíritos malignos e os demônios. Igreja de Jesus! Territorialmente, na tua família, na tua cidade, na nação que você está. Eu não sei onde você está, porém eu sei o reino que estamos. E o reino que estamos expulsa espíritos maus, expulsa demônios, expulsa, 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 expulsa. Ore, porque Jesus expulsa. No nome de Jesus serão expulsos. Aleluia! Do território da igreja que vai crescer, da prosperidade de Jesus Cristo. A santidade vai crescer, a pureza vai crescer. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! E o que será destruído é os espíritos contrários. O que vai sair do meio é os espíritos maus. O que vai sair do meio é a influência demoníaca. Aleluia! Glória a Deus! Mas não vai impedir a salvação. Não vai impedir a libertação. Não vai impedir, aleluia, o desenvolvimento dos filhos e das filhas de Deus. Dos filhos e das filhas de Deus. Porque Jesus se sacrificou. Porque Jesus pagou um alto preço. Porque Jesus se sacrificou. Porque Jesus pagou um alto preço. E a palavra de Deus diz em Isaías 53 que a obra que o Pai entregou em suas mãos vai prosperar. Não vai ser parada. Não vai ser parada. Mas vai prosperar, nos diz o Senhor. Você está entendendo uma presença? A presença que pessoas não veem. A presença que pessoas não veem. Ouça algo aqui. Josué 10:11. O Espírito Santo me deu esse versículo para trazer hoje pra gente. Vitória miraculosa. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, preste atenção, fugindo, vão pelejar contra a igreja, mas não vão prevalecer. Aleluia, por quê? Porque eu sou fortuna? Não. Por causa de quem? Eita, da presença que eles não veem, mas vão ver. Porque quando lançaram os 3 jovens, viram, eles não estão só. Então verão que a igreja de Cristo não está sozinha. Que a igreja de Cristo não está sozinha. Preste atenção. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, ao descerem pela ladeira de Bet-Horon, me perdoe porque a letra tá azul e eu não tô entendendo. Bet-Horon, é Josué 10:11. O Senhor lançou sobre eles grandes pedras. Eles fugiram diante de Israel
ao descerem pela ladeira de Bet-Horon. O Senhor lançou sobre eles grandes pedras do céu, até a Zeca, e morreram. Deixa eu abrir aqui Josué 10:11, porque a letra tá muito ruim. E eu, com óculos... Aleluia, glória a Jesus. O Espírito Santo de Deus, a Igreja de Jesus Cristo. Josué 10:11. E aconteceu o quê? O que aconteceu? Enquanto eles fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras, até a Zeca, e morreram. Eu não entendo muito de guerras, essas coisas, né? Mas meu marido, ele escuta bastante. E às vezes eu fico lá no sofá com ele, ouvindo outra coisa, e ele fica ouvindo lá sobre guerra, não sei o que, jornal, então... Mas eu sei que tem um presidente aí, eu não sei se ele luta contra a Rússia, eu sei, contra a Rússia. Eu não tô lembrando o nome dele, ele tem um rostinho redondinho assim, mas ele vem perdendo bastante nessa guerra, né? Já se prolonga há alguns anos. Eu não sei qual é os países, eu só sei que ele vem, parece que é a Ucrânia, que vem perdendo, enfim. Por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque foi o Espírito Santo que me falou antes de entrar aqui, tá? Tu imagina se esse povo que está perdendo essa guerra se ajoelhar, se humilhar e clamar ao Deus Todo-Poderoso. Então você olha e eu olho para um monte de nação que tem muito armamento, muita tecnologia e diz, não, ninguém pode vencer. Mas o problema é, irmãos, é que nós estamos achando que a tecnologia, que as máquinas são maiores do que Deus. Porque se Deus entrar na guerra, irmão, se Deus entrar na guerra, o nome dele será glorificado. E aquela nação que parece vulnerável vencerá na guerra, porque o céu trabalha em favor do seu povo. Veja, eles fugiram. Deus lançou pedras, irmãos. Deus lançou pedras, veja. Mais foram os que morreram pela chuva de pedras do que os que foram mortos à espada pelos filhos de Israel. Então morreu mais gente pelas pedras que o próprio Deus lançou do céu. Aqui, ó, o Senhor fez cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pelas pedras do que os que morreram do que eles foram mortos pela espada dos filhos de Israel. Então, para encerrar, vamos terminar de ler. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, Daniel, servo do Deus vivo. Irmãos, preste atenção. É difícil o que a gente passa. Mas veja aqui um homem olhando para Daniel. Olha o que ele tinha no interno sobre Daniel. Pensa, Daniel
Tired of boring puzzles? O YouTube que não é pago, né? Veja. Nós temos que parar para refletir e meditar. Daniel, servo do Deus vivo. Não. Não é Daniel, servo do Deus morto. Não é Daniel, servo do Deus Baal, não. É Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse mal algum. Primeira coisa, o rei, nem todo mundo quer ver eu e você na cova. Nem todo mundo quer o nosso mal. Existem pessoas que gostam de mim e de você. Então acabe agora com esse pensamento. Ninguém gosta de mim. Essa aprendizagem que você está tendo na sua mente, ninguém gosta de mim, isso não é real. Primeiro, Deus ama você. Deus entregou a vida do filho por você. Porém, essa palavra é espiritual. Tá na Bíblia, é a palavra de Deus. Você vai ter que crer aqui no seu espírito. Você vai ter que crer aqui na sua mente. Então a sua carnalidade vai dizer: ninguém gosta de mim. Não é real, é mentira. Porque Deus te ama e Ele provou isso. Então você vai crer na palavra. Você vai crer na palavra. Você não está vendo Deus fisicamente, mas você está lendo e Ele está dizendo que Ele ama você. Então você vai guerrear com esse pensamento e vai expulsar ele da sua mente. Esse pensamento de Satanás. E vai dizer: Deus me ama. Deus me ama. Deus me ama. E Deus te mostrará pessoas que amam e querem o teu bem. Nem todo mundo, irmão, quer o nosso mal. Nem todo mundo está sob influência dos espíritos das trevas, não. Tem aqueles que estão sendo preservados pelo próprio Deus, que são profetas e falam a verdade, que são filhos de Deus. Preste atenção. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Para quê? Qual foi a finalidade que Deus enviou o anjo para fechar a boca dos leões? Para que não me fizesse mal algum. Estava no meio de leões. José dentro da prisão. Samuel no meio dos filhos de Eli, que fazia aquilo que não agradava ao Senhor. Não impediu Samuel de crescer, de ter relacionamento com Deus. Daniel, não fizeram mal a ele os leões, porque Deus enviou um anjo, deu livramento. Os 3 jovens foram livres da fornalha, não estavam só. Você entende o poder que tem em obedecer a Deus e preferir não amar a vida, mas não abrir mão dos princípios de Deus, de ter uma vida com Deus, da presença de Deus com você. Porque fui considerado inocente diante dele, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Preste atenção, isso é muito importante. Porque há muitos laços psicológicos nas redes. Deus vai te livrar da cova dos leões. Preste atenção. Daniel está dizendo: diante de Deus eu sou inocente, e também, rei, eu não te cometi nenhum mal contra ti. Até porque o decreto era fazer pedido e Daniel estava orando. Veja, e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirassem Daniel da cova. Assim, Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum. E não se achou nele ferimento algum, porque havia confiado em seu Deus. Havia confiado em seu Deus. O rei deu uma ordem e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel. Foram jogados na cova dos leões
Ele, os seus filhos e as suas mulheres ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, que a paz lhes seja multiplicada. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Vamos encerrar lendo esse versículo do nosso Deus. Aleluia! Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando as correntes. Porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Ele permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu reino não será destruído. E o seu domínio não terá fim. O seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Preste atenção. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Do poder dos leões. Eu não sei sobre que poder você está, mas há livramento e intervenção do Senhor. Há livramento e intervenção do Senhor. Há livramento e intervenção do Senhor para te livrar do poder dos leões. Que o Senhor te abençoe, acolha e receba as palavras de Deus com mansidão. Amém.